boa noite. Está ouvindo? Agora estou te Tá. ouvindo. Pode falar aqui. É o seguinte, durante a semana, né, às vezes que eu tentei meditar, para mim foi muito difícil, porque os pensamentos vieram assim de forma bem constante, né? É claro, sim. Quando a gente está aqui, né, sob o seu comando, vamos dizer assim, é uma forma da gente ancorar, né? A gente Tá. voltar, o pensamento vem, a gente dá essa devagada e volta ali para a sua voz. É. Mas eu confesso que em alguns momentos eu sinto um pouco de aflição por não conseguir encontrar esse lugar Ó, do, mesmo que ótimo, do né, Kelly? vazio. Olha só como é que somos observadores. Você observou a aflição. Você não é a Uhum, aflição. É assim que a isso. gente começa a entender. Você É. é a dimensão que observou a aflição. Pronto, só queria destacar isso. Pode continuar. E aí, Valtinho, você vem, né, ao longo dos encontros, falando muito o que a nossa consciência não é, né? E fala muito do silêncio, né? É. Mas o que de fato é essa consciência maior? O que faz vazio? O que faz vazio? Tá, legal. Então, eu vou comentar, Kelly. Vamos ver se a Flávia, você quer falar também, Flávia? Pode falar. Aí eu comento assim. Ei, Valtinho, tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo bem, pode falar, Flávia. Então tá jóia. O Valtinho é uma dúvida de principiante, tá? Que eu tô Vai. começando agora. Claro, à vontade. Então, assim, eu tô percebendo, Valtinho, que quando que eu consigo ficar ali naquele espaço vazio, e quando eu consigo ficar por um tempo maior, eu percebo uma sensação assim que parece que eu vou adormecer, sabe? E aí Sim. eu levo até um susto, assim, e volto, assim. Então, eu queria só entender se Tá, é esse processo mesmo, porque aí eu falo, não posso dormir, né? Mas aí eu percebo que eu vou entrando naquele espaço ali legal, vazio, que aí os legal. pensamentos estão saindo e eu meio que, aí eu queria só entender se é esse mesmo Tá. processo. Não, legal, Flávia. A Kelly também balançou a cabeça, concordando como se isso estivesse acontecendo com ela também, né? Pois é, isso é muito interessante. Tem dois aspectos nesse fato, nesse fenômeno que acontece com as pessoas que vão se dedicar à meditação, que vão fazer a prática. É muito comum, Flávia. Então, tem dois aspectos envolvidos nisso. Primeiro, esse sono, né? Ele é a expressão já de um descanso, porque você só vai cochilar, só vai dormir quando você não está num estado de agitação, quando você não está borbulhando, quando você não está com a cabecinha cheia. Então, já é uma expressão de que você está conseguindo, sim, se entregar a esse descanso, a esse repouso. Então, é já uma primeira manifestação da meditação. É uma manifestação. Então, de um lado, é esse sinal para você cochilar, para você dormir um pouco, é porque você descansou antes. Então, é uma expressão desse descanso, desse repouso, que a meditação vai nos proporcionar mesmo. Agora, de outro lado, as contradições estão sempre presentes. Né? De outro lado, o ego também, sabe? Trazendo uma resistência para você sair dele. Porque o dormir, o sono com sonhos, é a presença do ego também. Porque o sono, os sonhos, você sonhando, você experimenta sentimentos, tristeza, alegria, medo, raiva. Você experiencia pensamentos. Então, a mente está presente nos sonhos. O ego está presente nos sonhos.
E nada contra isso, não. Eu estou só descrevendo fenômenos que não tem como não acontecerem. Né? Tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso, não. Então, de um lado, o sonho ele é uma distância, de outro lado, quando são sonhos pesados, eles se tornam pesadelos mesmo. Né? Então, tem essa contradição também que o ego ele vai nos sabotar, ele vai nos dar rasteiras, que é uma tentativa dele sobreviver. Porque a meditação, então, quando vivemos essa consciência vazia, esse espaço vazio, não há ego. Ele, quanto mais nos desenvolvemos na meditação, mais o ego vai se tornando com os dias contados. Então, ele vai puxar o tapete, ele vai nos dar rasteiras, tanto na vigília quanto nos próprios sonhos também. E uma manifestação, uma expressão disso é ele nos fazer dormir, cochilar. Porque, então, eu não estou aprofundando tanto na meditação. Eu não vou estar presente nesse espaço vazio. Porque o espaço vazio ele é também chamado de presença-consciência. Então, aqui tem uma coisa muito, muito importante, que aos pouquinhos vai se tornar mais claro. Eu não sou consciente de. Quando eu sou ego, eu sou consciente de qualquer coisa, quando eu sou mente. Agora, o que nós vamos caminhar para ultrapassarmos a consciência de e nos tornarmos a presença-consciência. Então, quando eu sou o espaço consciência vazio, esse espaço está vazio, não há nada ali. Então, o que há? Só a consciência. Por isso é que é chamado pura consciência, porque não há nada ali. Então, é como o céu que se torna puro, puro céu. Nada, nenhum objeto, nenhum passarinho, nenhum avião, nenhuma nuvem, nada. Isso é puro céu azul. A consciência, assim, de repente, é pura consciência. Pura consciência. Eu me lembro muito bem, nunca esqueço de algo que me ocorreu assim, já faz um bom tempo. Eu me lembro até de onde eu estava quando aconteceu isso. Eu pratico a natação. Assim, uma coisa, meus queridos e minhas queridas, nós precisamos de estar muito bem, fisicamente e psicologicamente, para que a meditação possa nos acolher com mais inteireza. Porque se eu estou mal fisicamente, aquela dor, aquele desconforto, aquele mal-estar, aquele enjoo, ele vai me tragar, ele vai me puxar, ele vai me cutucar, vai morder por dentro. Então, eu vou ficar com um espaço de consciência cheio daquele incômodo. Da mesma forma, uma tristeza profunda, uma depressão, uma ansiedade forte, uma angústia muito grande, uma ira. Também eu precisarei trabalhar bem esses fenômenos, essas dimensões, para que eu esteja livre para a meditação. Então, eu preciso estar bem fisicamente, emocionalmente. Isso vai facilitar muito o encontro desse espaço vazio. Senão ele vai estar ocupado exatamente da angústia, da ansiedade, da dor, do incômodo. Então, vamos cuidar muito bem de nós, fisicamente e emocionalmente. Então, eu estava falando assim, eu pratico a meditação, claro, mas a natação, que é uma fonte de saúde para mim. E praticando a meditação. Olha só, Flávia, que vocês falaram, nós estamos no terceiro, quarto encontro nosso, né? Então a gente está assim, nem engatinhando ainda. Nós estamos entendendo primeiro o que é meditação, né? Então, esses conceitos, essa parte conceitual dos nossos encontros, essa parte é muito importante, é fundamental, porque ela vai iluminar a nossa prática. A teoria ilumina a prática. Se a gente estiver munido de uma boa teoria, muitos aqui são psicólogos, psicólogas, sabem disso. Quando você está munido de uma teoria sólida, isso vai iluminar a sua prática. A prática acaba sendo quase que um derramamento desse saber que você tem. Ela se torna fácil. Ela não te é exigente. Não te é exigente.
Então, eu estava, então, então, eu praticando a meditação já há muito tempo, anos. Então, em determinado dia, eu estava indo para a natação, comecei a dizer por causa disso, eu estava indo para a natação. De repente, uma coisa estranha aconteceu. Eu olhei para os lados, como se estivesse procurando alguma coisa. Alguma coisa estava esquisita, estava estranho. E era uma falta. Então, assim, que coisa estranha, o que está acontecendo? Tá? Aí me veio a palavra falta, está faltando alguma coisa. Quando eu olhei, o que estava faltando? Estava faltando os pensamentos. Não havia pensamentos. E eu sentia eu via aquele vazio assim, e foi assim tão estranho, tão diferente. E foi a primeira vez que aconteceu. Veio esse vazio. Eu dei conta dele. Mas isso, assim, foi com muita prática. Olha, assim, gente, toda prática é difícil. Se você considerar como é que foi difícil você começar a andar, começar a caminhar, a engolir, o bebê aprende a engolir, a caminhar, que dificuldade, quantos tombos tomamos, quantos sonos, quantos cochilos demos, não? Mas, assim, não é possível não cair, né? Quando a gente está aprendendo a andar. Não, a gente falar nisso, eu vi há algum tempo atrás uma frase tão bonita, tão bonita. Eu me perco, às vezes eu pego um atalho e vou embora, vocês me puxam de volta, tá bem? Eu vou e não volto. Então, foi um grande ator do cinema, Jean-Paul Belmondo. Aqui, todo mundo que é muito jovem não se lembra dele, né? Ele foi companheiro do Alain Delon, grandes atores franceses da década de 60, 70, gigantes, maravilhosos. Né? Então, o Jean-Paul Belmondo, ele era uma entrevista, não foi há muito tempo atrás, o repórter perguntou para ele, assim, um jornalista, você fala muito pouco de alguma coisa que você foi, que você ainda é, que você é um pugilista, você é um lutador de boxe. Como é que é essa experiência? O que é que significou ser boxeador para você? Isso até facilitou em algumas cenas no cinema também, né, em alguns filmes. O que você aprendeu como boxeador? O que você mais aprendeu? A resposta dele. O que eu mais aprendi foi a levantar quando eu caí. O que eu mais aprendi foi levantar quando eu caí. Para mim, que foi uma poesia, né? Porque não há como não cair, né? Então, ele conseguiu pôr poesia até no boxe, que é uma coisa aparentemente tão sem poesia, né? E ele é um artista mesmo, um cara maravilhoso. Então, eu estava falando da criança, que nós todos passamos por isso, aprender a andar, como é difícil, né? Aprender a falar. Andar de bicicleta, olha só, andar de bicicleta, como foi difícil para todos nós, quantos tombos, né? Aprendemos a ser motoristas, nossa, motorista, né? Aprendemos a ser qualquer profissão que a gente desenvolveu, né? Isso requereu de nós prática, persistência, paciência. Com a meditação não é diferente, ela não acontece assim de repente, né? Ela exige uma dedicação, uma entrega, paciência, tolerância, e aí ela vai chegando. E aí, então, o ego ele vai reagir. Então, aí, Flávia e Kelly, o que eu comentei alcançou vocês, as aparentes dificuldades são a trajetória mesmo nossa, é assim mesmo. Mas eu acho que está muito, muito bem esse cochilo. Aí tem esse outro lado também, assim, já de desfrutar um bocado da meditação. Tá. Sim, você falou que ainda é consciência, né? Eu quero projetar um slide. É um texto que vai responder para a Kelly. O que é a consciência, né?
Não vai responder cabalmente a isso, mas vai nos ajudando a nos aproximarmos dessa compreensão. Está visível para vocês? Está. Então, eu vou ler. A consciência em si, então, é uma expressão que significa a consciência pura, a consciência vazia, a consciência silenciosa. É também chamada consciência em si, que difere da consciência de si. Então, que essa fonte, a consciência fonte, é a consciência pura. A consciência em si, é primordial. É o estado original. Então, ela é a fonte de onde as outras modulações da consciência vão aparecer. Sem princípio nem fim. Sem causa, ela é incausada, sem apoio, sem partes, sem mudança. Isso está descrevendo o que é a pura consciência. Características da pura consciência. Ela é origem, não tem princípio nem fim, não tem causa, não tem apoio, ela não se parte em partes, ela não muda nada nela. A consciência de muda o tempo todo. A consciência, olha aqui, com C minúsculo, a consciência em si, a consciência pura, é grafada sempre com C maiúsculo. Para diferir da consciência egóica, que é a consciência de. A pessoa fala consciência, verbalmente não vai haver distinção C maiúsculo ou minúsculo, né? Mas quando a gente escreve, sim. Então, a consciência em si é maiúscula. A consciência pequena, a consciência egóica, a consciência de, é com minúsculo. Então, ela é um contato com algo, um reflexo contra uma superfície, um estado de dualidade. Não pode haver consciência pequena, a consciência egóica, a consciência de, sem a consciência em si. Então, a consciência em si, a consciência pura, ela é a fonte, ela é a origem. Se vocês quiserem usar uma linguagem religiosa, podemos dizer assim, é como se fosse Deus numa religião, Alá, Javé, Brahma, são as diversas denominações dessa fonte, dessa origem. Não pode haver consciência sem consciência em si. Não pode haver a pequena consciência, a consciência egóica, a consciência pessoal sem a consciência impessoal. Mas pode haver consciência em si sem consciência. Então, essa aqui é a original. A consciência pequena, que é a consciência egóica, a consciência de, ela é uma emanação, uma manifestação, depois nós vamos entender como acontece esse processo, da pura consciência. Então, aqui é como se estivesse falando que o Criador e a criatura. A consciência de é criação da pura consciência, uma expressão, uma emanação, uma manifestação da consciência. A consciência em si é total, imutável, tranquila e silenciosa. É silenciosa, ela é vazia de palavras. E é a matriz de toda a experiência. Aqui eu saltei uma parte. A consciência em si é absoluta. E a consciência, com C minúsculo, é relativa ao seu conteúdo. É sempre consciência de alguma coisa. Então, aqui nós estamos falando de uma relação sujeito-objeto, de uma dualidade. É um sujeito que tem consciência de alguma coisa. Então, ela é relativa. A consciência em si, ela não é relativa, ela é absoluta. Ela não é consciência de alguma coisa, ela é só consciência. E a consciência de vai ser uma modulação, uma manifestação, uma expressão dessa pura consciência. Tá bem? Então, é a consciência em si, é a pura consciência, é a consciência absoluta. Ela é o todo. Ellen, você quer comentar alguma coisa do meu comentário, o Flávio, sobre o que eu comentei? Querem falar algo mais? Não, por mim, tranquilo, sigamos.